The FBI has seized control of a controversial website which made buying drugs as easy as going to the store. Durante 2 anos, o maior traficante do mundo não estava em uma favela ou cartel. Through an illegal site he created, a secretive online marketplace for drugs. Ele estava sentado em uma biblioteca pública, usando Wi-Fi grátis, encomendando assassinatos. Ross Ulbricht has certainly made an impact on the FBI. They arrested the 29-year-old in San Francisco and charged him with narcotics trafficking, money laundering, computer hacking, and soliciting murder. Imagine um lugar onde você pode comprar qualquer coisa. E quando eu digo qualquer coisa, eu não estou falando de livros ou eletrônicos. Estou falando de heroína pura do Afeganistão. Passaportes falsos tão perfeitos que enganam a imigração. Manuais de hacking, armas não registradas e até venenos indetectáveis. Tudo isso entregue na porta da sua casa pelo correio, em uma caixa marrom discreta, com um sorriso do carteiro, que não faz ideia do que está carregando. Não havia violência, não havia becos escuros, apenas um site, um clique e um carrinho de compras. Por 2 anos esse lugar existiu. Ele movimentou mais de $1 bilhão. Ele humilhou o FBI, o DEA e a Interpol. Ele era o sonho libertário de um homem e o pesadelo de todos os governos do mundo. Bem-vindos à história do Silk Road e como um garoto nerd de classe média, que amava física e filosofia, se transformou no maior barão das drogas da era digital, encomendando assassinatos de dentro do seu quarto em São Francisco. O algoritmo geralmente esconde este tipo de conteúdo. Se este vídeo apareceu para você, considere uma falha no sistema. Canais como o nosso caem o tempo todo. Para garantir que você continue recebendo o que a mídia não mostra, clique em inscrever-se agora, antes que o arquivo null desapareça do seu feed para sempre. Para entender o monstro, precisamos conhecer o humano. Ross Ulbricht não parecia um criminoso. Ele era um escoteiro, um garoto do Texas, formado em física com um mestrado em engenharia. Ele era inteligente, carismático e tinha uma obsessão: a liberdade total. Ross acreditava na escola austríaca de economia. Ele achava que o Estado era o inimigo, que impostos eram roubo e que cada pessoa deveria ter o direito de colocar o que quisesse no próprio corpo, inclusive drogas. Em 2010, ele não queria criar um império do crime. Ele queria criar um experimento econômico. Ele escreveu em seu diário: "Quero criar uma simulação econômica para dar às pessoas uma experiência de como seria viver em um mundo sem o uso sistêmico da força." Ele alugou uma casa simples, comprou cogumelos alucinógenos que ele mesmo cultivou e decidiu vendê-los. Mas ele precisava de 2 tecnologias que estavam nascendo naquela época. 2 ferramentas que, quando unidas, criariam a tempestade perfeita. A primeira ferramenta era o Tor, o navegador da cebola, criado pela Marinha dos Estados Unidos, que anonimizava o tráfego de internet. Com o Tor, ninguém sabia onde o servidor do site estava. A segunda ferramenta era o Bitcoin. Em 2011, o Bitcoin valia menos de $1. Ninguém levava a sério. Mas Ross viu o potencial. Era dinheiro digital, sem banco central, impossível de censurar. Ele uniu os dois. Ele criou um site na rede Tor onde a única moeda aceita era o Bitcoin. Em fevereiro de 2011, o Silk Road, Rota da Seda, foi lançado. O nome era uma homenagem às antigas rotas comerciais que conectavam o Oriente e o Ocidente, trocando mercadorias livremente. No começo era pequeno, mas então um artigo no blog Gawker publicou a manchete: "O site secreto onde você pode comprar qualquer droga." O tráfego explodiu. O servidor caiu. E quando voltou, Ross Ulbricht não era mais um estudante de física. Ele era o dono do mercado mais perigoso do planeta. O Silk Road cresceu rápido demais. E com o crescimento veio a atenção. Senadores americanos foram à TV chamar o site de "a maior ameaça à juventude."
O FBI abriu a Operação Marco Polo. Ross sabia que precisava se esconder. Ele não podia mais ser Ross Ulbricht. Ele adotou um pseudônimo, Dread Pirate Roberts, o terrível pirata Roberts. Uma referência ao filme A Princesa Prometida, onde o nome do pirata é apenas um título passado de pessoa para pessoa. Essa foi sua jogada de mestre. Ele criou um mito. No fórum do Silk Road, o Dread Pirate Roberts não era apenas um traficante. Ele era um filósofo. Ele escrevia manifestos políticos, dava conselhos de segurança e era adorado pelos usuários como um herói da liberdade. Enquanto isso, na vida real, Ross vivia em São Francisco, usando o nome falso de Joshua Terry. Ele frequentava cafés, aulas de yoga e bibliotecas públicas, trabalhando em seu laptop. Ninguém ao redor dele sabia que aquele jovem quieto estava naquele exato momento negociando toneladas de cocaína com cartéis internacionais. A caçada ao Silk Road foi uma das operações mais frustrantes da história do FBI. Eles tinham o site, mas não sabiam onde estava o servidor. Eles compravam drogas para testar e as drogas chegavam. A pureza era altíssima. O sistema de avaliações do site, igual ao do Mercado Livre, garantia que apenas vendedores honestos ficassem no topo. Era eficiente, era seguro e era humilhante para a polícia. O agente da DEA, Carl Force, conseguiu se infiltrar. Ele criou um personagem chamado Nob, um traficante de alto nível, e começou a conversar diretamente com o Dread Pirate Roberts. Mas aqui a história fica sombria. A pressão estava destruindo a mente de Ross. Manter o site seguro contra hackers, contra a polícia e contra golpistas era um trabalho de 24 horas. Ele estava paranoico. E quando você tem poder absoluto e anonimato total, a moralidade começa a se dissolver. Em 2013, um usuário chamado Friendly Chemist ameaçou Ross. Ele disse que tinha a lista de nomes reais de milhares de clientes do Silk Road e que ia vazar tudo se não recebesse $500 mil. O Ross, idealista, o escoteiro do Texas, teria chamado a polícia. Mas o Dread Pirate Roberts não podia fazer isso. Em logs de chat recuperados depois, Ross conversa com um suposto membro dos Hells Angels. Ele não pede para assustarem o chantagista. Ross escreve: "Eu gostaria de colocar uma recompensa pela cabeça dele." Ele pagou $150 mil em Bitcoin pelo assassinato. Dias depois, o assassino enviou uma foto. A imagem mostrava um corpo no chão. Ross respondeu: "Estou um pouco perturbado, mas acho que vou superar." O que Ross não sabia é que não houve assassinato. O chantagista e o assassino eram muito provavelmente golpes ou agentes federais jogando com a mente dele. Mas a intenção estava lá. O garoto que queria não usar a força sistêmica estava agora pagando para executar pessoas para proteger seu império. Ao todo, a acusação alega que ele encomendou 5 mortes. Nenhuma foi confirmada como real, mas o dinheiro saiu da carteira dele. Como o FBI pegou um fantasma? Não foi com tecnologia avançada, foi com um erro humano cometido anos antes. Um agente da Revista Federal, Gary Alford, decidiu fazer algo simples: pesquisar no Google. Ele procurou pela primeira menção ao Silk Road na internet, lá em 2011. Ele achou um post num fórum de cogumelos mágicos, onde um usuário chamado Altoid perguntava: "Alguém já ouviu falar desse site Silk Road? Parece legal." Era uma tática clássica de marketing de Hyria, o próprio criador divulgando o site. O agente continuou cavando os posts desse usuário Altoid. Meses depois, o mesmo usuário fez uma pergunta sobre programação e deixou um e-mail pessoal para contato: rossulbricht@gmail.com. Bingo! O FBI agora tinha um nome. Eles rastrearam Ross até São Francisco. Eles vigiaram a casa dele. Eles viram que toda vez que o Dread Pirate Roberts ficava online no Silk Road, Ross Ulbricht estava em um café ou biblioteca. Mas eles precisavam pegá-lo com a mão na massa. Se eles prendessem Ross e o laptop estivesse fechado, os dados estariam encriptografados e eles não teriam provas. Eles precisavam pegar o laptop aberto. Dia 1º de outubro de 2013. Biblioteca Pública de Glen Park, São Francisco. Ross entra, caminha para a seção de ficção científica, uma ironia poética,
e abre seu laptop. Ele se conecta ao Wi-Fi. Ele entra no painel de administração do Silk Road. Ao seu redor, agentes do FBI disfarçados de mendigos e amantes brigando se posicionam. O plano tinha que ser perfeito. Uma agente feminina e um agente masculino começam a discutir alto logo atrás de Ross. "Pare de me bater", ela grita. Ross, distraído, vira para olhar a briga. Nesse segundo, outro agente mergulha sobre a mesa e arranca o laptop das mãos de Ross antes que ele pudesse fechar a tampa. O computador estava desbloqueado. Na tela, o painel mestre do Silk Road. Milhões de dólares em transações acontecendo ao vivo. O diário dele aberto. Ross Ulbricht olhou para os agentes e não disse nada. O jogo tinha acabado. O tribunal foi brutal. A defesa tentou alegar que Ross criou o site, mas vendeu para outra pessoa e foi incriminado. O júri não comprou a história. Ross Ulbricht, condenado a 2 prisões perpétuas, mais 40 anos, sem possibilidade de liberdade condicional. Ele não matou ninguém fisicamente, ele não traficou drogas com as próprias mãos, mas a justiça americana quis fazer dele um exemplo. Hoje, Ross está em uma prisão de segurança máxima. O Silk Road acabou, mas a Dark Web explodiu. Depois da queda do Silk Road, surgiram o Silk Road 2.0. Alphabay, Hansa Market, o mercado se fragmentou e se tornou mais profissional. Ross provou que o modelo funcionava. A história dele é um aviso sombrio sobre tecnologia e poder. Ele começou querendo libertar o mercado e terminou preso em uma gaiola de concreto, depois de tentar comprar a morte de 5 pessoas. Na internet, máscara que usamos pode acabar devorando o nosso rosto. O arquivo null encerra a transmissão.